Paz, igreja. Hoje nós estamos aqui, diretamente da nossa segunda casa. Como vocês podem ver, estamos só nós no louvor, mais ninguém. Estamos tomando todas as medidas, estamos de máscara, em gel, mas nós queremos aos poucos ir voltando a fazer o nosso louvor, a nossa adoração direta aqui da nossa igreja. E eu espero que onde você estiver hoje, você seja muito abençoado, como se você estivesse aqui com a gente. Então eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 1. E o título dessa passagem é Salvação. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios 1. O apóstolo Paulo diz: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com meu irmão Sóstenes. Esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, estejam com vocês. Hoje a gente está aqui, você está aí na sua casa, mas em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Então, que esse espírito de adoração que está aqui também esteja aí com você. Que em Jesus nós somos um, em Jesus nós somos uma só igreja, nós somos uma só casa. Feche seus olhos, eu quero orar antes de nós começarmos a entoar os cânticos dessa noite, deste momento de adoração. Senhor, meu Deus, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Aqui na igreja e em cada lar que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. Que o Senhor possa ir tocar cada coração, porque o Senhor é aquele que supre as necessidades, que toca, que transforma, que restaura e que cura. Nesse dia, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha com o Espírito que move todas as águas, que os nossos corações e a nossa alma sejam preenchidos por Ti, que não sejamos cheios, e não importa onde nós estamos, Pai, mas que o Seu Espírito esteja presente. E no dia que nós pudermos compartilhar este momento de união, que nosso coração seja grato pela casa que o Senhor preparou para nós. Mas enquanto isso, Deus, que o Seu mover que habita na igreja também habita em cada lar, em cada transporte público que a pessoa estiver, em cada lugar que ela estiver sendo ministrada por essa palavra, Deus. Então nós te pedimos, venha com teu reino sobre as nossas vidas, e seja louvado e seja exaltado, porque contigo nós somos um. Aleluia, nós queremos fazer agora um momento de adoração e com liberdade onde você estiver, que você possa assim fazer. Amém? Eu
paz seja com todos. A minha oração e expectativa é que a sua vida seja poderosamente alcançada com a graça salvadora de Jesus Cristo. Esta graça que nos fortalece, essa graça que nos impulsiona a caminhar e, acima de tudo, nos faz homens e mulheres dignos de, ao sermos salvos, estar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu gostaria de merecer a sua atenção para refletir sobre aquilo que eu considero importante dentro da perspectiva ou importante dentro da ótica de Jesus Cristo. Essas coisas que eu considero importantes, elas foram ensinadas por Jesus nos últimos dias ou nas últimas semanas da sua estada ou da sua caminhada aqui na terra. A palavra de Deus diz que ele estava indo para Jerusalém quando ele foi sabatinado, ou quando ele foi questionado pelos doutores da lei, principalmente os fariseus, acerca do reino de Deus, quando é que ele viria e qual que era os sinais e as evidências que ele estaria chegando. Então o Senhor Jesus, após responder essas perguntas, que está no capítulo 15 e no capítulo 16 de Lucas, ele então no capítulo 17 ensina 4 coisas que são fundamentais para mim e para você, que são os seus discípulos, para vivermos uma vida capaz de ser considerada uma vida aprovada. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus diz no capítulo 17, ele ensina que a primeira coisa que eu e você temos que ter é a disposição de perdoar. Então no capítulo 17 tem aquela célebre história onde ele é questionado quantas vezes o perdão tinha que ser concedido. Então ele explica que nós devemos estar com nossos corações predispostos a perdoar sempre, uma vez que eu e você, para alcançar o perdão de Deus, é necessário que nós também tenhamos predisposição, devemos ter a inclinação em conceder perdão às pessoas que têm nos proporcionado algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento, algum tipo de dor. Jesus disse que perdão, dentro dos ensinamentos aqui, não é uma coisa que eu sinto, que eu emocionalmente vou evoluindo para tomar essa decisão. Perdão é uma decisão de espírito, é uma decisão de vontade, é uma decisão de coração. Quando eu e você colocamos nos nossos corações a predisposição, a disposição de perdoar, nós então começamos a demonstrar com essa escolha que nós temos os elementos divinos nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que é importante, segundo Jesus Cristo, é que o homem e a mulher tenham disposição de perdoar as pessoas. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos mostrando para nós mesmos e revelando ao mundo que nós temos a natureza de Deus. Então, diante desse ensinamento, dessa questão importante na ótica de Jesus, eu quero sugerir a você que você caminhe escolhendo perdoar. Que você perdoe seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Você, filha, perdoe seu pai, a sua mãe. Que vocês comecem a construir pontes, derrubarem muros para que os relacionamentos que são tão necessários, fundamentais e que na verdade te caracteriza como família, como pessoas que têm vínculos e alianças, eles possam então ser restaurados. A palavra de Deus disse que haveria um dia em que os pais converteriam os filhos e os filhos converteriam os pais. Eu creio que este é o dia, eu creio que este é o tempo, eu creio que esta é a hora de Deus para você e é a hora de Deus para mim. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós temos que redimir o tempo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra diferenciada que foi traduzida por tempo. Na Bíblia Sagrada, a palavra tempo, ela sai do grego de 2 palavras. Uma palavra é a palavra cromos, que nasce então o conceito a definição de cronologia,
desse tempo ordinário, esse tempo comum, de manhã, de tarde, de noite, de 24 horas, ou de 12 horas de manhã, ou 12 horas da tarde. Então, a palavra cromos tem a ver com essa medida de horas aplicada a cada dia que é nos proporcionado. Acontece que existe uma outra palavra, e essa palavra especial, que é a palavra kairos. A palavra kairos, o melhor conceito para você entender esta palavra é como você imaginasse uma janela dentro do cromos, ou seja, dentro do cromos abre-se um espaço, abre-se uma janela, abre-se um portal de Deus para um momento, uma oportunidade única ou exclusiva para uma realidade. Então o apóstolo Paulo, ele sugere justamente isso, que você tem que redimir, que você tem que comprar, que você tem que possuir, você tem que adquirir o tempo de Deus, aproveitar o tempo de Deus, a oportunidade de Deus dentro do seu cromos, dentro do seu tempo. Porque o tempo de Deus, o kairos de Deus, ele não é uma coisa que você tem a garantia que ele voltará. Você não terá possivelmente uma segunda, terceira ou até mesmo uma quarta oportunidade. Você tem o agora. E é nesse agora que você tem que aproveitar. Então, o perdão, ele tem essa concepção de kairos. É um tempo oportuno. Hoje, nós estamos vivendo esse kairos de Deus para a humanidade. Hoje, Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Hoje, Deus está dando a mim e a você a oportunidade de virar as costas para estes caminhos que nós estamos trilhando, que dentro da nossa perspectiva são caminhos bons, porque alguns caminhos trazem algum relativo prazer, uma certa acomodação, uma sensação de segurança, mas fatalmente estes caminhos vão desembocar na morte, que significa separação de realidades e, pior de tudo, separação na eternidade. Então eu gostaria que você aproveitasse esse kairos de Deus, kairos do perdão. É uma oportunidade de perdoar, é uma oportunidade de ser curado, é uma oportunidade de ser restaurado. Tome essa decisão, passe por este portal, passe por esta janela, passe por esta porta. É uma intervenção de Deus na sua vida para trazer cura. Hoje nós estamos pedindo ao Senhor para que Ele traga cura sobre muitas pessoas, mas o Senhor tem me direcionado ao entendimento que enquanto eu ou você não tomar no coração a decisão de perdoar, a gente não fica livre dos grilhões ou do sofrimento que nós estamos sentindo ou vivendo em função da ausência do perdão. Muitas das nossas enfermidades físicas, elas nasceram na plataforma espiritual, nasceram nas nossas almas, onde nós nós impedimos que a graça de Deus, o perdão de Deus, chegasse nessa área. É por isso que o Jesus, ele no capítulo 17, ele ao responder a pergunta quantas vezes, ele disse sempre. Por quê? Porque quando você vai para sua cama, quando você vai dormir com uma mágoa, com ressentimento, com algum sentimento de tristeza, você dá a Satanás, aos seus demônios, aos seus verdugos, a oportunidade de trabalhar e causar enfermidade na sua alma e no seu espírito. Que a graça de Deus, ela venha invadir o seu coração agora de tal forma que você tenha a oportunidade em Deus, tem o kairos de Deus para perdoar e ser perdoado no nome de Jesus. Continuando, a palavra de Deus diz que, além do perdão, é necessário que eu e você tenhamos a disposição ou transforme em importante ser fiel. No capítulo 17, do 7 ao 10, a gente tem a história aqui da fidelidade do servo. A palavra servo aqui é a pessoa que foi designada a fazer o que tem que ser feito. Então, quando você contrata alguém, hoje, dentro da nossa cultura, e você estabelece aquela pessoa uma tarefa, e essa pessoa, então, executa esta tarefa,
Na nossa cultura, ao contrário daquela história de Jesus, na nossa cultura, quando alguém exerce alguma tarefa, então você traz para ela uma contrapartida que é algum tipo de pagamento, algum tipo de compensação. Na cultura de Jesus, o servo, que na verdade era um escravo, ele simplesmente tinha a consciência de executar as ordens ou as determinações estabelecidas pelo seu senhor. E quando ele fazia de forma correta, de maneira certinha, sem alterar ou sem diminuir nada do que foi feito, ele era considerado, segundo o Senhor Jesus, um servo inútil. Essa expressão servo inútil significa basicamente aquela pessoa que fez o que foi designado a fazer. Então, não fez mais do que o que foi determinado, não é obrigação, é muito mais do que isso. Foi designado para fazer isso. Então, o Senhor Jesus estava falando sobre fidelidade. A palavra fidelidade é uma coisa que não faz parte, basicamente, dessa geração. Hoje, nós vemos homens e mulheres infiéis nas suas alianças matrimoniais, nós vemos pessoas infiéis nas igrejas, pessoas que chegaram nas comunidades de maneira arrebentada, com a vida toda destronada e de maneira gratuita, principalmente a gente que não cobra para pregar o evangelho, a gente não estabelece meta financeira para a pessoa fazer para conseguir entendimento da graça de Deus. Na verdade, de maneira particular, a Igreja Quadrangular do Jardim Olinda, ela mais investe nas pessoas para que elas sejam salvas do que as pessoas em contrapartidas devolvem os investimentos. Então eu falo isso para que você entenda que para salvar pessoas, contribuir para que o evangelho chegue a outros, tem um custo muito alto, tem um valor emocional, um valor espiritual e também tem um certo peso financeiro para que o evangelho seja propagado. E mesmo assim, muitas pessoas, eu vou dizer a palavra muitas pessoas, elas são infiéis com relação àquilo que Deus deu através dos ministérios e também Deus deu através do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então o Senhor Jesus está falando sobre a questão da fidelidade. Fidelidade é uma decisão de coração. Ser fiel, não tem oração para você ser fiel. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, tirei a coroa da vida. Então é uma posição. É muito mais do que, Senhor, me ajuda a ser fiel. Não, você trabalha a sua natureza, o seu coração, a sua vontade para permanecer fiel. Então o Senhor Jesus estava dizendo aqui que como servos nós devemos ter a nossa atitude correta com relação às nossas obrigações. Hoje nós estamos vivendo toda essa anarquia social, essa bagunça na comunidade chamada cristã ou evangélica, e seja ela de qualquer segmento, desde católico até neopentecostal, não interessa. Eu quero dizer a vocês, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ramificação teológica, isso tem a ver com o coração humano, que é pecaminoso, ele é um coração enganoso e, acima de tudo, é um coração impuro. E quando nós, infelizmente, somos contaminados por esses elementos, ou quando esses elementos que já estão dentro da nossa natureza, ela manifesta, aí a gente, então, inclina para a infidelidade. A infidelidade, a raiz da infidelidade é o egoísmo. É quando eu simplesmente vivo em função de mim mesmo. É quando eu me transformo num pequeno Deus, onde eu acho que tudo que existe na terra e também no céu, e entre as coisas que estão no céu, o próprio Deus, eles vivem em função de mim ou para os meus próprios caprichos. A infidelidade, basicamente, o pilar da infidelidade é a ingratidão, que é fruto também do nosso egoísmo. Quando nós somos egoístas, nós largamos o nosso matrimônio. Quando nós somos egoístas, nós largamos as nossas famílias. Quando nós somos egoístas, nós abandonamos Deus. Em contrapartida, afastamos da comunidade, da igreja.
mas hoje o Senhor Jesus Cristo me ensina ou me lembra que é importante eu permanecer fiel. A fidelidade é uma das características ou uma das virtudes das pessoas que serão promovidas ou que farão parte do reino de Deus. Uma outra coisa que o Senhor ensina a partir do versículo 11 até o 19, onde nós temos uma história poderosa. Além de perdão, que é importante, ser fiel é importante, ele diz agora que importa também que você seja grato. Então, o capítulo 17, versículo 11 até o 19, me ensina e conta, me ensina através da história que está registrada, a conhecida cura dos 10 leprosos. Todo mundo sabe que a história resume assim: 10 homens, eles foram acometidos pela lepra e naquela época, a exemplo do Covid-19, eles foram colocados dentro de quarentena, eles eram colocados num formato de isolamento, ao contrário da Covid-19, onde as pessoas ficam, primeiro a OMS, Organização Mundial da Saúde, estabeleceu como protocolo 14 dias. Agora mudou novamente no final do mês passado, agora em julho, para 10 dias. Mas a pessoa fica em quarentena ou em isolamento de 10 a 14 dias. Nesse isolamento, então, o organismo começa a desenvolver anticorpos para que possa vencer o Covid-19 que está operando no corpo, na verdade procurando no todo o corpo um órgão menos saudável, ou mais debilitado, para então maximizar a sua operação. Mas eu queria nesse ponto abrir um parênteses e agradecer a Deus. Sim, agradecer a Deus porque depois de 5 meses, apesar que nós temos informações seguras que o Covid-19 já está operando no Brasil desde 2019, de outubro do ano passado, principalmente na cidade de Florianópolis, mas oficialmente ele foi reconhecido só em janeiro pelo governo chinês e depois do carnaval aqui, ou nos dias do carnaval em fevereiro, pelo governo brasileiro. E apesar que existe uma massificação da mídia para os 118 mil pessoas que faleceram, são vidas importantes, e cabe a mim e cabe a você uma reflexão: como será que essas 118 mil almas partiram para a eternidade? Será que elas partiram salvas? Será que essas 118 mil pessoas, elas atravessaram o portão da eternidade? Quando a trombeta soar, elas vão ouvir o chamado de Jesus? São perguntas que eu e você temos que fazer, porque nós, igreja dessa geração, teremos que prestar conta desta geração para Deus com relação à eternidade. Importante você entender que esta é a geração mais próspera. Nós temos o mundo inteiro conectado, nós temos todos os recursos tecnológicos disponíveis, nós temos todo o evangelho revelado, nós temos muito recurso financeiro, muita riqueza financeira tem sido disponibilizada para as comunidades cristãs. O povo cristão tem enriquecido, eles têm conseguido posições de destaque na sociedade. Já foi a época em que cristão fazia parte daquela sociedade semi-analfabeta, onde as pessoas não sabiam ler e vangloriavam pela ignorância intelectual, porque apoiavam simplesmente na máxima que o Espírito há de revelar, mas o Espírito revela aquilo que nós sabemos, tanto que o versículo diz: e ele vos fará lembrar. Ora, se você vai lembrar é porque você já conheceu, Então, mas isso é uma outra pauta. Nós temos hoje aí muitos filhos nossos que através da bênção de Deus nas nossas vidas, eles foram para as faculdades,
eles alcançaram formação acadêmica. Lamentavelmente, eu tenho que reconhecer que muitos dos nossos filhos que foram para as faculdades se perderam, o evangelho foi abandonado, eles não confessaram e nem confessam mais a fé em Cristo, mas a minha oração é que a semente que foi colocada na infância ou na juventude, ela vai despertar e essa pessoa vai voltar para Deus, como aconteceu com o filho pródigo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje, depois de um tempo de oração, eu quero intensificar esta palavra, nós devemos continuar orando, sermos fiel em oração, intercessória, porque o homem e a mulher que tem uma posição de intercessor, ele pode intervir nos destinos. E eu creio que as vacinas que estão sendo aí anunciadas, elas sim são fruto de estudo, de conhecimento acadêmico, de esforço na área da saúde, vigilância sanitária, mas acima de tudo, manifestação da misericórdia e da bondade de Deus, que está respondendo à oração do seu povo, como aconteceu com Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, mas a Bíblia disse que Deus lembrou de Abraão e salvou Ló. Como aconteceu também nos dias de Daniel, que se colocava na janela orando pela restauração de Jerusalém, como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que orou pelos seus discípulos, e mesmo sendo homens propensos a serem mortos pela sua própria natureza, caracterizada pela violência, a exemplo de Pedro, e também orou por nós, e eu e você hoje só estamos aqui, eu aqui assentado ministrando para você, e você do outro lado recebendo esta palavra, porque Jesus intercedeu por nós. Então, há um poder muito grande quando eu e você nos colocamos na brecha, intercedendo e pedindo a Deus a sua misericórdia, porque nós não temos justiça, nós não temos mérito, nós estamos até nesse momento conversando, interagindo por causa da graça de Deus na pessoa de Jesus. Então, a terceira coisa que o Senhor Jesus estava me ensinando a você, é que nós devemos, agora retomando ao texto, que nós devemos ser homens e mulheres gratos. Jesus, no capítulo 17, no versículo de número 11, e até o versículo de número 19, quando ele encontrou com aqueles 10 leprosos que estavam de quarentena, estavam em isolamento social, ele então estavam alcançando Jesus, estava chegando até Jesus e pedindo que Jesus tivesse misericórdia deles. E eles estavam pedindo ao Senhor Jesus tendo misericórdia. É interessante que eles usaram uma palavra poderosa, que só foi usada por Pedro uma certa vez. Eles chamaram Jesus de mestre. No grego, essa palavra mestre é soberano, aquele que é Senhor e que tem o controle de tudo e de todos. Então, aqueles homens, eles já tinham ouvido falar dos feitos de Jesus e foi por isso que eles foram ao encontro. Esses homens me ensinam, a vida desses homens ensina a cada um de vocês que é necessário a gente testemunhar, falar do que Deus tem feito na nossa vida. Os nossos testemunhos, as nossas histórias, de repente, para você que é alcançado por muitos milagres, você nem dá muita importância, porque quem tem muito não valoriza, mas quem tem pouco considera. Então, às vezes, você não testemunha, você não consegue, por exemplo, externar a sua gratidão a Deus hoje pela vida. Você imaginou, no final desse dia, vai ter mais algumas centenas, lamentavelmente, de pessoas que vão ser arroladas como vítima do Covid-19 no Brasil e em muitos lugares do mundo. E eu creio que você não está sendo vitimado, você não está sendo arrolado com uma vida perdida. Eu creio que Deus tem sido bom para você. Então você deveria ter um sentimento de gratidão a Deus pela vida. Porque o Deus que dá a vida, Ele dá o suprimento. Às vezes nós ficamos preocupados com o suprimento, mas esquecemos que Ele já nos deu a vida.
ele vai dar a mim e a você as condições de nos manter. Eu vim de uma família que passou por dois pontos, dois paradoxos. A família que teve muito, perdeu tudo e passou também a ter quase nada. Então, a minha mãe, a maior herança que ela me deu, além da educação, ela me deu a fé. Não foi poucas vezes que eu assisti a minha mãe, ela orando sobre os alimentos de casa, e pasme, aquele pouco alimento foi o suficiente para sustentar a nossa família. Hoje eu tenho todos os meus irmãos vivos, todos os meus irmãos sendo cuidados pelo Senhor. Temos uma vida próspera para essa geração, e pelo fato da nossa origem, nós tínhamos tudo para nem estarmos vivos. Mas o Senhor permitiu que nós chegássemos a muitos anos de vida. Eu já tenho 54 anos, não quer dizer que eu quero ir embora agora, mas eu já vivi bastante tempo. Já servi o Senhor, Deus dos meus 14 anos, já vai para 40 anos que eu sirvo ao Senhor. E se tiver que tomar uma decisão hoje, a única decisão que eu não posso tomar, que eu não quero tomar, é abandonar o Senhor. Faço minha a palavra do apóstolo Pedro, que basicamente é mencionada pela nossa irmã Cida. Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna. Nós não temos mais escapatória. A nossa vida unicamente está presa, dependente do Senhor. Então eu gostaria de sugerir que você desenvolvesse a gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à sua mãe, gratidão ao seu pai, gratidão à sua família, gratidão ao seu marido, à sua esposa, gratidão à alimentação. Você viu que eu citei elementos só terrenos, mas de todos os elementos que você pode externar a sua gratidão, é a sua salvação, é a certeza de vida eterna, a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E esse livro da vida, o nome de pessoas neste livro são colocados pelas pessoas que estão dependentes da pessoa do Senhor Jesus. Então você que é dependente do Senhor Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então eu gostaria de desafiar você a desenvolver um espírito de gratidão. Jesus, ele ficou muito chateado, essa seria a boa palavra dentro do nosso contexto, quando 9 pessoas foram até o sacerdote e expressaram uma atitude de fé, porque aqueles 10 homens leprosos saíram da presença de Jesus ainda com a lepra, mas eles aceitaram a determinação, a soberania de Jesus sobre a vida deles, e eles foram até o sacerdote. Quando eles chegaram diante do sacerdote, a Bíblia disse que os 10 foram curados, mas às vezes nós achamos que o máximo que merecemos é a cura. Então, quando o único dos 10, ele voltou até Jesus, ele foi agraciado, essa é a palavra, com a salvação. A mesma expressão que Jesus usou para aquela mulher aquela pecadora, vai porque a sua fé te salvou. Então havia mais um benefício a ser concedido e a gratidão atraiu este benefício. A minha oração é que as suas atitudes de gratidão possam atrair benefícios superiores a simplesmente respostas para necessidades imediatas. Por último, o 4º ponto, nós já vimos 3, que é a necessidade, a prontidão em perdoar, a fidelidade, a gratidão e, por último, a prontidão. Jesus fala que é necessário nós estarmos prontos. Nós devemos estarmos agora em condição de sermos arrebatados. Nós devemos estar com a nossa vida solta, desprendida de todas as amarras do pecado, de todos os caminhos deste mundo. Se o Senhor voltar agora, nesse momento que eu estou falando com você, eu tenho que estar em condições de encontrar com Ele nos ares. Então, o Senhor Jesus fala que é necessário nós estarmos prontos. Ou seja, a gente precisa de diagnósticos, precisamos de sinais para nós, então, nos preparar. Então, o sinal que você tem hoje
para você se preparar é a própria vida que Deus te deu hoje. Não preocupe com segunda, terça, quinta, domingo que vem. Pense na sua vida agora. Aquelas perguntas que os antigos pastores faziam, que eu confesso a vocês que eu fazia no começo do meu ministério. Se você vier morrer agora, você tem certeza que você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares quando a trombeta soar? Você tem consciência que você é uma pessoa salva? Será que você tem consciência que a sua vida, ela realmente é uma vida que vai despertar na eternidade ao lado de Jesus Cristo? Então pense nisso. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. O livro do Apocalipse diz que o Senhor Jesus está do lado de fora. Essa que é a verdade. Muitos de nós, muitas das nossas igrejas, muitos dos sistemas religiosos colocaram Jesus para fora. E hoje nós estamos apoiados em estruturas políticas, estamos pedindo bênção de Deus, mas nós não queremos o Senhor da bênção. Nós estamos correndo atrás de palavras proféticas, mas nós não debruçamos em ouvir a palavra do homem que inspira os profetas. Nós, lamentavelmente, mesmo tendo muitos anos de fé, muitos de nós nunca lemos toda a palavra de Deus. Enfim, nós estamos dizendo com a nossa vida que nós queremos tudo, menos ter a intimidade com o Senhor. A palavra de Deus disse que no dia que o Senhor Jesus Cristo nos buscar, nós vamos ser aceitos pela nossa intimidade. É importante você entender que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a cultura, o pensamento, o estilo literário foi hebraico. Então, Jesus, após implantar os princípios do reino, ele disse, em verdade, ou seja, isso é fato, não tem mais para discussão. É isso que significa essa expressão. Então ele disse, em verdade vos digo, que nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no meu reino. Por quê? Porque ele não o conhece. A questão é se ele conhece a sua voz. Você é conhecido por Deus pela sua voz. Que a sua voz hoje seja conhecida pelo Senhor, através da ação do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus diz que a quarta coisa importante é que nós possamos estar prontos. Além de perdoar, além de ser fiel, além de ser uma pessoa grata, além de ser uma pessoa que esteja pronta. Isso é importante para Jesus. E os discípulos ouviram isso. Ele ensinou isso para os discípulos. Ele não ensinou isso para os fariseus. Não ensinou isso para a multidão. Isso é um privilégio para as pessoas que se autodefinem como discípulos de Jesus. Prontidão, gratidão, fidelidade e disposição para perdoar são necessários, é importante para as pessoas que são discípulos de Jesus. A você que é discípulo de Jesus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, principalmente do Jardim Olinda, eu quero que o Espírito Santo te ajude a praticar estas coisas importantes e que te faz homem e mulher aprovado. A você ainda que não é discípulo, você ainda está no grupo da multidão, eu quero sugerir que você tome a decisão de seguir Jesus e se preparar para o grande dia, porque pelos sinais que nós estamos tendo agora, os tempos estão abreviados. Deus te abençoe, fique na paz. Ouviremos uma música, um louvor, para nos inspirar em oração para a glória de Deus. Nós te adoramos pelo livre acesso que temos diante da sua presença, Deus. Que nossos corações e as almas sejam preenchidos neste momento por ti. Que sejamos cheios da sua glória, cheios do teu amor, cheios da tua paz. Que nenhuma pandemia, nenhuma enfermidade, nenhuma
Muito bem, nós vamos agora fazer as nossas orações, lembrando a vocês que estamos numa posição de intercessores, homens e mulheres que acreditam e contribuem para que as situações que nós estamos vivendo sejam mudadas. Intercessão é uma posição que eu e você assumimos em oração, que coloca diante de Deus aquilo que humanamente é impossível de reverter. Então eu gostaria de te convidar agora que você estivesse orando comigo, pedindo a Deus para mudar situações que humanamente falando são impossíveis de ser revertidas. Vamos fazer isso agora. Senhor nosso Deus, Criador do céu, da terra, Deus Todo-Poderoso e Deus Forte, o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Neste momento, no nome de Jesus Cristo, pela obra realizada na cruz do Calvário, que deu a mim e a outros milhões de pessoas nesta geração, de entrar na sua presença, pois o véu foi rasgado. Eu entro agora, Senhor, confiante nesta obra para te agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela minha e pela vida eterna que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado pelo perdão dos nossos muitos pecados. No nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, perdoa-nos, ó Deus, de todo e qualquer pecado que possa estar diante do Senhor. No nome de Jesus, perdoe os pecados de palavra, de obras, de pensamentos ou até mesmo de omissões. Deus, uma vez perdoado, nós agora nos colocamos a favor deste homem, desta mulher, desse moço, desta moça. Pessoas, ó Deus, que precisam de serem curadas. Pessoas que têm enfermidades, pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas, pessoas que estão nos seus leitos, das suas casas, mas estão acamados, doentes, ó Deus, por causa de enfermidades, ó Deus, que estão operando na cabeça, na pele, nos ossos, enfermidades, ó Deus, dos órgãos internos. Outros ainda, Senhor, estão recuperando, Senhor amado, da operação ou da ação do Covid-19 sobre seus corpos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer cura para estes corpos doentes. Venha restaurar estas condições, ó Deus, no poderoso nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora e pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deste homem, desta mulher, desse moço ou desta moça que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Ó Pai, o teu Espírito Santo toque nestes corações e dê a estas pessoas, ó Deus, uma consciência capaz de entender que é necessário ser salvo através de Jesus. Que o Espírito Santo revele, Senhor, esta obra de pecado, de justiça e de juízo. E que essa consciência, ó Deus, venha despertar para a necessidade de salvação. Salva esta pessoa, Deus. Salva esta vida. Não permita que esta pessoa agora mencionada seja colocada no inferno, ó Deus. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós imploramos agora, Deus, a salvação desta vida. Oramos hoje, ó Deus, por aqueles que andaram na sua presença, mas lamentavelmente afastaram do Senhor. Ó Deus, são pessoas da nossa casa, pessoas, ó Deus, que decepcionaram, outros, ó Deus, foram vítimas de tropeços, ó Deus, e de escândalos, mas nós pedimos agora a sua misericórdia, apelamos para a sua bondade e pedimos, ó Deus, a restauração para que essas pessoas voltem para a sua presença. Em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, esta nação, abençoe este governo, abençoe os homens que têm poder político, que têm poder religioso, capaz, ó Deus, de afetar o destino desta geração. Ajuda-os, ó Deus, com paz. Dê a eles sabedoria. Haja, Deus, uma intervenção para que estas pessoas, ó Deus, se convertam ou ajam como servos do Senhor para abençoar e serem homens e mulheres misericordiosos. Em oração, ó Deus, eu peço neste momento pelos nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão vivendo em países em que o Evangelho, ó Deus, não pode ser proclamado. Muitos, ó Deus, estão sendo oprimidos, estão sendo, ó Deus, afligidos. Outros, ó Deus, estão até mesmo sendo mortos simplesmente porque
confessaram a sua fé em Jesus. Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, ó Deus, não deixe de contemplar o sangue dos inocentes e, acima de tudo, o sangue dos testemunhas do Senhor, ó Deus, que está patente, está diante do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos agora que o Senhor intervenha nestas nações e que o Senhor derruba, Senhor, todos os governos, porque o Senhor é o Deus que levanta e o Deus que abate. Então derruba, Senhor, esses governos, ó Deus, que tem oprimido, que tem, ó Deus amado, usado da sua capacidade de poder para destruir, ó Deus, até mesmo impedir que o seu reino avança. Oramos por esta nação e pedimos perdão pelos seus muitos pecados. Deus, perdoe a nação brasileira. Perdoe, Senhor, os atos pecaminosos contra as crianças, Senhor. Pelas milhares de bebês, ó Deus, que estão sendo assassinados nos úteros das suas mães. Deus, pessoas que estão oferecendo a maloque, Senhor, o seu fruto. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do sangue inocente que está sendo derramado. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia e perdoa esta nação, perdoa esta geração. Nós oramos, ó Deus, por um reavivamento. Venha trazer vida ao evangelho que foi pregado. Traga santidade aos homens e às mulheres, ó Deus amado, que moram e que vivem nesta nação. Ó Deus, eu te peço que os talentos, as habilidades, as capacidades, os recursos que o Senhor tem nos dado, nós te pedimos consciência, Senhor, e sensibilidade de utilizar estes recursos, essas habilidades, tudo que o Senhor tem nos dado em prol da implantação do seu reino. Obrigado, Senhor, pela igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Olinda. Seja esta igreja abençoada com paz, prosperidade, salvação e multiplicação. Obrigado, Senhor, porque hoje já podemos abrir as portas e, no primeiro momento, Senhor, fazer os louvores com as portas abertas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mova os céus sobre esta região do Campo Limpo. Temos milhares de pessoas, ó Deus, que precisam voltar para a sua presença. Temos milhões de pessoas nessa cidade, nesse estado, que precisam de ser salvas. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, força e estratégia para anunciar o teu evangelho. Ó Deus, abençoe as lideranças, ó Deus. Abençoe os homens, as mulheres, ó Deus, que estão dispondo em pregar a tua palavra, através das músicas, através da arte, através da proclamação do teu evangelho. Ora de maneira especial hoje, Senhor, a favor das pessoas que estão cuidando de pacientes vitimados pelo Covid-19. Abençoados sejam os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Em nome de Jesus, ó Deus, estes, ó Deus, missionários na linha de frente, expondo as suas vidas, ó Deus, de maneira, Senhor, sacrificial e sacerdotal, para, Deus, cumprir a tua bondade, que é trazer vida. Dê sabedoria, Senhor, a todos os braços da medicina, todos os cientistas, homens e mulheres, ó Deus, que é do Senhor, homens de bem, ó Deus, que estão trabalhando, que estão, ó Deus, esforçando, até mesmo sacrificando para conseguir, ó Deus, um entendimento acerca desse Covid-19. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem um controle sobre este vírus. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor pode trazer para mim, para esta geração, lições, ó Deus, que possa nos mudar a ponto de nós sermos melhores. Então nós aceitamos o seu controle sobre todas as coisas, principalmente sobre o Covid-19. Então, com essa certeza, ó Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e venha contemplar, Senhor, os milhões de pessoas que já morreram, as milhares de pessoas que já morreram. E eu quero te agradecer pelos milhões que o Senhor já deu vida e deu recuperação. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha reverter a nossa história e venha trazer uma vacina, venha trazer, ó Deus, anticorpos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, espiritual e fisicamente, lições capazes, ó Deus, de nos mudar e voltarmos para o Senhor. Hoje eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe e venha nos dar sabedoria para nós conseguir, ó Deus, de maneira misericordiosa, trazer cura para esta geração. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha trazer suprimento.
suprimento espiritual. Venha encher a nossa alma, Senhor, com a sua presença. Derrame o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Pessoas que estão deprimidas, pessoas, ó Deus, que estão sendo vitimadas, ó Deus, por depressão, complexo, ó Deus, medos, pessoas que estão sendo possuídas pelo medo, com medo de sair de casa, pessoas que estão tendo dificuldade em retomar a sua vida, pessoas, ó Deus, que estão com neuroses. Deus, traga cura para estas almas perturbadas, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra nestas pessoas, que nenhum terror noturno nos alcançará. Pai amado, eu te peço ainda que o Senhor venha trazer o suprimento material. Lares, ó Deus, que não têm o que comer, ou pessoas, ó Deus, que não têm nem o que vestir. Outras pessoas, ó Pai, já foram desalojadas das suas casas porque parcelas de aluguéis não foram pagas. Senhor, muito mais do que o governo, muito mais do que os planos emergenciais, nós nos apoiamos no Senhor. Aumenta, Senhor, a rede de solidariedade. Ó Deus, venha despertar, ó Pai, o amor ao próximo, a ponto de nós podermos contribuir uns com os outros para atravessar esse tempo difícil. Na verdade, Senhor, nós nos colocamos em oração, confessando nesse momento que nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, precisamos da sua bondade. Então, desta maneira, Senhor, do alto céu, olhe para nós e nos alcance de forma favorável, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos terminando o mês de agosto, estamos nos preparando para que em setembro a gente venha adequar nosso espaço, nosso tempo no Jardim Olinda, para que a gente volte a ter nossos cultos presenciais com todo vapor. Então, fique se preparando, aguarde aí que nos próximos dias nós vamos estar anunciando. Quero informar vocês que já fizemos uma grande reforma. Agora, nessa semana, fizemos uma grande limpeza. Na próxima semana, agora, vamos entrar no processo de pintura. Começamos agora em setembro, pedir que seja confeccionado as janelas, as portas, colocar janelas e portas mais adequadas, com mais ventilação. Já está sendo confeccionado as cadeiras. Nós adquirimos 104 novas poltronas confortáveis, bacana, digna de filhos e filhas de Deus para a nossa igreja. E é isso. Mesmo com todas essas restrições nos propostas, a obra de Deus está caminhando. Então, Deus, de já eu agradeço a sua oração, a sua fidelidade financeira, que você seja abençoado financeiramente. Quero agradecer a Deus pelo seu dízimo, a sua oferta. Nós precisamos da sua fidelidade, então coloque o seu dízimo, a sua oferta na conta que nós estamos disponibilizando, ou se você ainda sentir necessidade ou à vontade, quiser que o dízimo seja levado na igreja, você dá uma ligada para nós através dos nossos telefones, apps, e nós vamos estar lá aguardando você para estar recebendo e abençoando o seu dízimo, a sua oferta. Enfim, mesmo fisicamente separados, nós estamos unidos em Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus por esse mês de agosto, nos preparando para a partir de terça-feira iniciarmos o mês de setembro, nos preparando para que seja um mês marcante de conquista, e essas conquistas e essas marcas de Deus na nossa vida venham glorificar o seu nome. Quero agradecer a Deus também por todos vocês que estão ministrando, cada moço, cada moça, cada pessoa que está contribuindo para que o Evangelho seja pregado, através da música, através de palavras, através de compartilhamento das mensagens. Tem muitas pessoas que estão colocando à disposição os nossos cultos, e eu tenho recebido no meu zap palavras de gratidão. Outros estão dizendo que orações e palavras que nós estamos ministrando têm sido respostas e conforto para elas nesses momentos difíceis. E tudo isso só é possível graças a você. Então, por favor, eu gostaria que você contribuísse para que o reino de Deus continuasse alcançando outras pessoas. Sendo assim, Deus abençoe a todos, mais uma vez, obrigado, e vamos agora receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça hoje para sempre. Amém. Deus abençoe a todos,
Fique na paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, assim querendo Deus.